Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Mais uma série do canal Curso Direito Internacional Público e Privado. Toda sexta-feira eu vou soltar um vídeo com uma aula deste curso. Isso vai ajudar você a estudar para o concurso público, para a prova da OAB. Quem tiver interesse, deixa no comentário o seu e-mail e eu mando o PDF com a anotação de aula e materiais complementares para aprofundar os estudos. Vamos trabalhar? Inscrevam-se no canal, deixem o joinha, compartilhem os vídeos, ajudem a Espanha a desenvolver o canal. Vamos compartilhar a tela, vamos ver se vai dar certo. Houston. Quase. Aqui. Opa! Meus amigos, o curso de Direito Internacional Público e Privado vem da minha experiência como professor, né? Eu ministrei essas disciplinas na graduação e eu resolvi compartilhar essa expertise, esse conteúdo com os amigos do YouTube, para aquele concurseiro que não está cursando a universidade, para aquele concurseiro que não tem condições de pagar um cursinho, trazer um material aí para embasar os estudos. Eu tenho certeza que quem assistir esse curso da primeira à última aula vai conseguir se dar muito bem nas provas de direito internacional público e privado, hein? Dica do Espanha: Ilha das Rosas. É um filme que conta uma história verdadeira, não vou dar spoiler, não, tem na Netflix e no YouTube tem o documentário sobre a Ilha das Rosas. Eu estava ministrando a aula de Direito Internacional aqui em Mogi das Cruzes e falava sobre o surgimento dos estados, a extinção dos estados. E aí, dois alunos, a Thaís e o Tiago, levantaram a mão e falaram assim: Espanha é igual a Ilha das Rosas. E eu falei assim: o quê? Ilha das Rosas? Eu não conhecia esta história, né? E aí, graças às dicas do Tiago e da Thaís, um grande abraço para o Tiago e a Thaís, caso eles estejam assistindo, eu incorporei nas minhas aulas de Direito Internacional o filme A Ilha das Rosas. É uma aula de Direito Internacional público, é uma história verdadeira, vale a pena conferir. Fica a dica do curso, hein? Bibliografia. Meus amigos, quem vai estudar Direito Internacional Público e Privado, não é? Eu estou indicando dois livros aí. O primeiro é o curso de Direito Internacional do professor Valério Mazzuoli. Para mim é o melhor livro que tem de Direito Internacional. Ele deu aula em cursinho, tem uma linguagem bem coloquial, não é uma linguagem rebuscada. Para o aluno estudar é um material fantástico, sempre atualizado. Então, quer estudar Direito Internacional Público? A dica do Espanha é o curso do Valério Mazzuoli. Na seara do Direito Internacional Privado, eu indico o curso da professora Nádia de Araújo, também super atualizado, uma linguagem acessível e tem toda a matéria. Para acompanhar o curso, para quem quiser aprofundar os estudos, eu indico esses dois livros. Tranquilo? Eu sempre gosto de começar uma disciplina, meus amigos, com conceitos, né? Então, se o nosso curso é Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, vamos saber o que significa Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Vem com o tio aqui. Meus amigos, vamos calçar as sandálias da humildade e saber o que é direito. Pô, Espanha, isso é muito chato, né? Não, meus amigos, isso é muito importante. Eu conheço pessoas, eu conheço advogados, eu conheço profissionais do direito, eu conheço alunos que ficam anos estudando direito e pergunta-se: o que é direito? O quê? Direito? Não sei.
Então, direito, uma definição bem simples e bem importante. Direito é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a vida em sociedade. Meus amigos, com essa definição, vocês conseguem definir qualquer ramo do direito, hein? Repito, hein? Direito é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a vida em sociedade. Eu posso fazer tudo o que eu quero? Não. Tem regras, não? Quem é casado vai saber. Existem as regras da sociedade conjugal. O marido não pode fazer aquilo que bem entender. Ele tem que seguir as regras da sociedade conjugal, hein? Que coisa horrível isso, hein, Espanha? Pois é, era o que tínhamos para agora. Voltando, hein? Direito internacional público é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, que regulam a vida na sociedade internacional. Meus amigos, eu tenho uma metáfora, uma figura para a gente entender o direito internacional público e o privado também. Nós vivemos num grande condomínio chamado Terra. O que acontece em cada pedacinho, em cada parte da Terra, vai afetar o todo. Tendo essa figura de linguagem na cabeça, tendo essa ideia na cabeça, vocês vão conseguir entender o que é direito internacional público e o privado. O direito internacional público é aquele conjunto de normas jurídicas, regras e princípios que regulam a vida na sociedade internacional. E a sociedade internacional nada mais é do que um grande condomínio com vários países, com várias organizações internacionais, com várias pessoas que interagem. O que acontece na Ucrânia resvala no Brasil. O que acontece na Amazônia resvala nos Estados Unidos e por aí vai. Tranquilo, isso é muito importante. Eu sempre digo para os meus alunos que conceitos são como ferramentas, não é? Se tem um problema, você vai pegar ferramentas para tentar resolver este problema. Quanto mais conceitos, quanto mais vocabulário vocês tiverem, mais preparados, mais mais mais. Cara, vocês viram que apareceram um negócio na tela? Bom, enfim, né? É, mais preparados vocês vão estar para resolver estes problemas. É, vamos tirar o Espanha daqui. Direito internacional privado é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que tratam do conflitos de leis no espaço em relações jurídicas com conexão internacional. Repito, direito internacional privado é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que tratam de conflito de leis no espaço em relações jurídicas com conexão internacional. Meus amigos, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente, ele produz halters. A halter é uma máquina que vai esculpir diversos materiais. A máquina é feita, a estrutura da máquina é feita em Mogi das Cruzes. O computador, o CNC, o hardware vem da Austrália. As ferramentas são importadas da Itália e o software que faz a máquina funcionar é americano. Na montagem de uma máquina, eu tenho um contrato entre uma empresa brasileira e uma empresa australiana, eu tenho um contrato entre uma empresa brasileira e uma empresa italiana, e eu tenho um contrato com uma empresa brasileira e uma empresa americana. Se der problema neste contrato, qual é a justiça competente para dirimir esta questão?
Se der um problema neste contrato, qual é a lei que eu vou aplicar? Tranquilo isso? Muito importante. Vou dar outro exemplo, este também da minha turma de Relações Internacionais do semestre passado. Uma empresa de Mogi das Cruzes vendeu adubo para a Líbia. US$ 50.000. Saiu um carregamento de adubo aqui de Mogi, foi embarcado num navio. O navio foi para a Líbia, os líbios receberam o adubo e não mandaram os dólares. E nesse caso, qual justiça que vai julgar o caso? A empresa brasileira aqui de Mogi das Cruzes não recebeu US$ 50.000. Ela vai executar a empresa líbia que comprou o adubo onde? Na justiça brasileira? Na justiça da Líbia? Se é que existe justiça na Líbia, mas enfim, não é? Num tribunal de arbitragem? Qual vai ser a legislação que vai regulamentar este inadimplemento contratual? Meus amigos, com esses dois exemplos, eu mostro para vocês para que serve o direito internacional privado, que é para regular conflitos de lei no espaço e que tenham conexão internacional. Importante, a primeira parte do curso será toda de direito internacional público, que é o conjunto de regras e princípios que regulam a vida na sociedade internacional. Da metade para frente, da metade para o fim do curso, trataremos apenas e tão somente das normas de direito internacional privado. Certo? Avancemos. Meus amigos, eu falei para vocês que direito é um conjunto de normas jurídicas, regras e princípios que permitem a vida em sociedade. Regras são comandos, tá? Fazer, não fazer, proibido, permitido. E os princípios, como diz o nobre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, caricatura na tela, foi meu professor na PUC de São Paulo. Fantástico, fantástico, fantástico. É o maior administrativista do Brasil. No seu livro de direito administrativo, ele diz que princípios são mandamentos nucleares de um sistema, são normas jurídicas que carregam valores muito, muito importantes e que ajudam a interpretar as demais normas jurídicas. Direito é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a vida em sociedade. Regras são comandos: fazer, não fazer, permitido, proibido. E princípios? Os princípios são os mandamentos do sistema, são as normas mais importantes, são vetores de interpretação do direito. E aqui, meu amigo, e aqui, minha amiga, o direito tem que ser interpretado, mas eu não interpreto o direito aleatoriamente. Eu interpreto o direito através de critérios, por exemplo, o critério gramatical, o critério temporal, o critério espacial, o critério teleológico, o histórico, o critério da especialidade, interpretação extensiva, restritiva e por aí vai. E os princípios do direito são utilizados na interpretação, para a gente saber o que significa o que está escrito na lei, na norma jurídica. O critério gramatical é a gramática. Vamos ler o texto normativo e as palavras vão nos apontar qual é o seu sentido. O critério temporal é o tempo. Quem estuda direito vai estudar, vai se preocupar com o tempo, seja em relação aos prazos processuais, seja o tempo em que uma norma jurídica entra no ordenamento. Por exemplo, lei posterior revoga lei anterior. Critério espacial. O direito também se preocupa com o espaço. Eu tenho, por exemplo, leis argentinas, brasileiras, bolivianas, americanas. Num caso envolvendo um contrato internacional, qual dessas leis vai ser aplicada para resolver a questão? Pois bem, você não falou que o conceito de direito internacional privado era
o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam o conflito de leis no espaço com conexão internacional? Pois é, olha só, né? Teleológico é o fim da lei. Qual é o objetivo da lei? Vou dar um exemplo, meus amigos. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher contra a violência doméstica. E o homem que apanha da mulher? Tem a Lei João da Lapa? Não. Eu não posso aplicar a Lei Maria da Penha para o homem que apanha da mulher, porque o fim da lei, a interpretação teleológica da Lei Maria da Penha é a proteção da mulher. Outro critério histórico para interpretar o direito. Nossa, ficou estranho isso, hein? Enfim. Outro critério para interpretar o direito. Agora melhorou em Espanha. É o histórico. Meus amigos, o direito é um produto da história. Ou melhor, da história. Nossa, que caramba, baixando alguma coisa aqui em mim, mas enfim, não vou cortar, deixarei assim para dar uma naturalidade. Aula número 1. Não sei, hein? Enfim. É, meus amigos, eu estou terminando meu mestrado em políticas públicas na Universidade de Mogi das Cruzes e eu estou a escrever sobre as cotas de gênero no processo eleitoral, né? Eu não sei se vocês sabem, mas desde 1532 temos eleições no Brasil. Mas apenas e tão somente em 1932 o Código Eleitoral editado pelo Getúlio Vargas permitiu que as mulheres votassem. E mais, naquela época, a mulher casada poderia votar desde que autorizada pelo marido. As solteiras e viúvas que tivessem ocupação lícita e renda própria poderiam votar também. Olha a diferença de 1932 para 2022. Guardadas as devidas proporções, ainda temos uma subrepresentação feminina, mas historicamente a mulher vem ganhando o seu espaço. O direito é um produto da. De novo, história é história, history. Oh, céus. Enfim. Critério da especialidade. Temos leis gerais e leis especiais. Lei especial revoga lei geral. Interpretação pode ser extensiva ou restritiva. O que é uma interpretação extensiva? É uma interpretação que elastece, que aumenta o alcance da norma. Por exemplo, alguns anos atrás, a licença maternidade era restrita apenas e tão somente para a mulher que tivesse dado a luz. A mulher que adotava não tinha direito de receber a licença maternidade. Hoje já está positivado nos textos normativos. Mas no início, as mulheres que adotavam buscaram o judiciário e, através dos princípios da isonomia, buscaram uma interpretação extensiva para ampliar o direito à licença maternidade, não só para as mulheres que deram à luz, mas para as mulheres que adotaram. Tranquilo? E a interpretação restritiva? Por exemplo, o direito penal ele não pode ser interpretado extensivamente. Eu só posso interpretar o direito penal restritivamente. O que está na lei é aquilo que tem que ser aplicado. Vou dar um exemplo. O artigo 89, na redação antiga da Lei 8666, Lei de Licitação, veiculava um tipo penal que era dispensa irregular de licitação. Nesses casos, somente seria passível de cumprir pena de ser condenado pelo crime de dispensa ilegal de licitação aquele agente público que dispensasse a licitação com dolo, ou seja, com vontade de fazer, e que causasse prejuízo ao erário. Foi dispensada a licitação sem dolo e sem prejuízo ao erário, eu não posso interpretar restritivamente, ou melhor, extensivamente o direito penal. Ele tem que ser interpretado de uma maneira restritiva. Tranquilo? Antes de eu falar sobre
direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais, eu quero contar uma história verdadeira que é para vocês terem em mente essa questão de que o direito deve ser interpretado. Em vários órgãos públicos, em vários lugares, temos uma placa. É proibida a entrada de animais. O que significa esta frase? É proibida a entrada de animais. Esta frase nada mais é do que uma regra. Em determinados locais, animais não entram. Em São Paulo, há milhões de anos atrás, eu era estagiário, era o período Cretáceo do direito, tínhamos o advogado Australopithecus, tínhamos dinossauros passeando pela Praça da Sé, não é? Esse caso chegou à imprensa, os jornais, vocês se lembram? Papel, jornal, enfim, eu lembro que eu li isso na Folha de São Paulo. Bons tempos em que líamos jornais, não? Então, a advogada cega com seu cão-guia tentou embarcar no metrô. Tentou, melhor, adentrar a estação do metrô. O funcionário do metrô viu a advogada vindo com um cão-guia, lembrou-se da regra, é proibida a entrada de animais e disse: não, não vai entrar. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, é proibida a entrada de animais. E ela não conseguiu embarcar, ela não conseguiu permanecer na estação de metrô. O que ela teve que fazer? Ela teve que ajuizar uma medida judicial, não é? Para conseguir o direito de interpretar esta regra à luz dos princípios constitucionais e acessar e utilizar o metrô. O Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia diz o seguinte: que os iguais têm que ser tratados de maneira igual e que os desiguais têm que ser tratados de maneira desigual. Eu pego o meu jacaré de estimação e vou dar uma banda no metrô de São Paulo. É proibida a entrada de animais. O funcionário do metrô vai barrar a nossa entrada. Dois animais. Não, dois animais não, só o jacaré, caramba. Puxa vida, horrível essa. Corta. Não. Vai barrar a minha entrada. Porque eu não posso usar o jacaré e passear no metrô de São Paulo. A regra vale para este caso. Agora, a advogada cega com seu cão-guia tem o direito de entrar no metrô, porque o cão-guia não tem natureza de animal. O cão-guia representa a visão, os olhos da advogada. Então, aplicando o princípio da isonomia, eu interpreto a regra. Eu sempre passo esse exemplo para os meus alunos, não é? Para que eles tenham sempre isso em mente. O direito tem que ser interpretado e os princípios são as normas jurídicas mais importantes. Eles trazem valores muito importantes para a nossa sociedade, são vetores de interpretação. Tranquilo? Voltemos, hein? Voltemos. Opa, agora sim. Direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Para entender direito internacional público e o privado também, precisamos ter em mente o significado dessas três expressões. Eu vou simplificar de uma maneira bem objetiva para que vocês tenham em mente. Nossa, em mente. Vou tomar uma água para ver se melhora. Talvez fosse sede. Direitos do homem. Justnaturalismo, ideias filosóficas, pelo simples fato de sermos seres humanos, somos sujeitos de direito. Todo ser humano, não importa se ele seja bonzinho,
malzinho, gordinho, magrinho, não importa sua cor, sua preferência sexual, não importa nada. Ele é sujeito de direitos, são direitos inatos, não é? Eles não estão escritos em lugar nenhum. Por quê? Porque são ideias. Agora, quando essas ideias estão positivadas, estão escritas em tratados internacionais, nós temos os direitos humanos. Direitos humanos são os direitos do homem que estão escritos, que estão positivados em tratados internacionais. Tranquilo? E quando os direitos do homem, quando os direitos humanos estiverem escritos nas constituições, teremos os direitos fundamentais. Pois bem, quer dizer que é a mesma coisa, só que os direitos do homem são abstratos, são ideias, e eles vão se plasmando, eles vão sendo escritos ao longo dos tempos, nos tratados e nas constituições. É isso. Exemplo de direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º traz o princípio da legalidade, da isonomia, do devido processo legal. Todos esses são direitos humanos que estão positivados em tratados internacionais, por exemplo, no Pacto de São José da Costa Rica. E esses direitos fazem parte daqueles direitos do homem. Todos os homens são iguais, todos os seres vivos são iguais. Certo? Importante, em observação. Alguns autores vão tratar direitos humanos e fundamentais como sinônimos. Não se preocupem com isso. Eu quero que vocês saibam que essas três expressões existem e que o que elas significam de uma maneira bem objetiva. Isso vai ajudar vocês a responder questões, a entender a matéria, a dar voos mais altos no direito internacional público e no direito internacional privado. Tranquilo? Resolução 23 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. CNJ significa Conselho Nacional de Justiça. O artigo 1º diz o seguinte, ó, recomendar aos órgãos do Poder Judiciário, inciso 1º, a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. Geralmente, quando o aluno está na faculdade de direito, ele se preocupa com direito penal, com direito civil, com direito do trabalho, com direito processual. O direito internacional fica meio escanteado, meio escamoteado. Ah, são poucas questões na OAB, apenas 3 ou 4 questões de direito internacional, público e privado. Não vou perder meu tempo com isso. Ah, é muita filosofia. Eu vivo no Brasil. Meus amigos, vivemos num mundo globalizado. Vivemos a quarta revolução industrial. As máquinas pensam. Um mundo multipolar, não é? Dentro do Brasil, dentro da advocacia, dentro da dentro da magistratura. Nossa Senhora. Mais uma água aqui. Dentro da magistratura. Nossa, engasguei. Dentro da magistratura. Enfim, vai ter incidência de normas de direito internacional público e privado. Então, estudar direito internacional público e privado é de suma importância e nos concursos públicos e na prova da OAB, eles vão aparecer em vários locais, mesmo que o nome não esteja ligado a direito internacional público e privado. Mas eu trago para vocês a resolução 123 de 2022, do ano passado, recente, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o órgão mais alto do judiciário, né, recomenda ao Poder Judiciário a observância do direito internacional público. Guardem isso muito, muito importante, hein? Por isso a importância do nosso curso e das nossas aulas. Meus amigos, Karel Vazak, não?
falei para vocês de direitos do homem, humanos e fundamentais. O Karel Vazak, um jurista tcheco-francês, em 1979, ele criou a teoria das gerações dos direitos. Para o Karel Vazak, teríamos direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos. Eles surgiram lá na época da Revolução Francesa, né? Naquela época vigia o absolutismo. Nós tínhamos um rei que mandava e o resto tinha que obedecer o rei. Qual era o problema? O problema na época é que a burguesia tinha o poder econômico, o mercantilismo, as grandes navegações, tornou os comerciantes ricos. Eles tinham o poder econômico, mas não tinham o poder político. Quem mandava era o rei, que cobrava pesados impostos. E aí a burguesia, aproveitando-se do populacho, do povão, da ralé, que passava fome. Lembre-se que Maria Antonieta falou: o povo reclama porque não tem pão, que comam brioches. A galera se revoltou, derrubou a Bastilha, cortou algumas cabeças, acabaram com o absolutismo. Pois, Panha, o que você estava. Eu estou fazendo uma paráfrase histórica para que vocês entendam o contexto dos direitos fundamentais ou direitos humanos de primeira geração. Criaram o constitucionalismo, a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário e a liberdade. Na economia, o liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer, a burguesia queria ganhar dinheiro, não queria ficar presa aos desígnios de um rei, né? Importante, os direitos de primeira geração, eles representam uma postura passiva do Estado. O Estado fica paradinho e deixa as pessoas viverem livremente. Eles representam um escudo contra o. Falei contra ou contra? Enfim, é contra os arbítrios do Estado. Na nossa Constituição Federal, o artigo 5º é um exemplo típico de rol de direitos humanos, de direitos fundamentais de primeira geração. O tempo foi passando, foi passando. Ah, esqueci de um negócio muito importante. Nos direitos de primeira geração, nós temos a igualdade formal. Então, eu uso esse recurso didático de falar formal, né, na primeira geração. Por quê? Porque na segunda geração de direitos teremos a igualdade material. Meus amigos, depois que cortaram algumas cabeças aí no século XVIII, né, o mundo foi avançando, tivemos a Revolução Industrial, não? Crianças trabalhavam em fábricas, não é? As pessoas passavam mais tempo trabalhando do que fazendo outras coisas, em condições insalubres, vieram algumas revoluções, a Constituição Mexicana de Weimar, né? Constituição Mexicana de 17 e a Alemã de Weimar de 19, a Revolução Russa, e surgiram os direitos humanos, os direitos fundamentais de segunda geração, os direitos sociais. No canto esquerdo aí do vídeo, nós temos um exemplo: direito à saúde, à moradia, à previdência social, lazer, à educação. São direitos que exigem uma postura ativa do Estado. Não basta a igualdade formal, primeira geração de direitos. Por quê? Porque o burguês e o cara do povão igualmente, a igualdade formal para o burguês, melhor dizendo, e para o cara do povão, não resolve o problema. Por quê? Quem tem dinheiro, quem tem poder econômico, consegue se virar. Quem não tem, precisa de um empurrãozinho. E é por isso que os direitos sociais, eles vêm para trazer uma igualdade material. Eu deixei aqui uma foto, né? Ou melhor,
uma figura, igualdade e equidade. Temos três menininhos assistindo a um jogo de beisebol, né? Eles têm alturas diferentes. O grandão vê o jogo com tranquilidade, e o que tem a altura intermediária consegue, com um pouquinho de esforço, assistir o jogo, e o pequenininho, coitado, tem que fazer um buraquinho na cerca. Pela equidade, eu vou equiparar a altura dos três para que todos fiquem no mesmo patamar e tenham os mesmos direitos. É a partir dos direitos sociais, é a partir dos direitos humanos e fundamentais de segunda geração que temos a ideia de cotas, cotas raciais para o ensino, cotas sociais para o ensino, cotas de gênero no processo eleitoral e por aí vai. Eu vou contar uma história que eu acho que ajuda a entender a questão da igualdade formal, direito humano e fundamental de primeira geração, com a igualdade material, que é um direito humano, um direito fundamental de segunda geração. Vamos pensar numa cidade como São Paulo, mais especificamente no bairro do Morumbi. No bairro do Morumbi tem um muro que separa um prédio de alto padrão e a favela de Paraisópolis. Vamos imaginar dois menininhos num dia em que teriam a sua primeira aula de biologia. O menininho do prédio toma o seu café com chocolate suíço, servido por um mordomo, se prepara para entrar na Mercedes-Benz 2023 de seu papi e vai para um dos colégios mais importantes de São Paulo, com convênio em Harvard, ter uma super maxi mega aula de biologia num laboratório fantástico. Em Paraisópolis, o menininho toma o seu café da manhã com pão com manteiga e um leite. Feliz da vida, porque vai ter a sua primeira aula de biologia na escola municipal. Seu pai está desempregado e leva o menininho a pé a 1,5 km de sua casa para ter essa aula de biologia. Algumas horas depois, os dois menininhos voltam, felizes da vida, e chegam para os seus pais em função das maravilhosas aulas de biologia, tanto na escola pública quanto na escola privada, e dizem: Papai, eu já sei o que eu quero ser na vida. Os papais olham para seus filhos e perguntam: O que você quer ser na vida? E os menininhos falam, quase ao mesmo tempo: Quero ser médico, papai. A biologia me mostrou que a medicina é a minha vocação. O papai do menininho que mora no prédio de luxo fala: Yes! Seu trisavô, seu tataravô, seu bisavô. Temos médicos na família desde a época dos faraós do Egito. Eu sou médico, sua mãe é médica, seus 5 irmãos são médicos e você não. Que dramático isso. Não vai fugir à regra. Ai, regra. Puxa vida, comi uma letra de novo. Ai, meu Deus. Vocês vão pensar que eu faço isso de propósito. Não é. Mais uma água. Já vou fazer a sua matrícula em Harvard para fazer a residência em medicina. Yes! O menininho em Paraisópolis fala: Quero ser médico, papai. O papai olha para ele e fala: Tá bom, filho, você vai ser médico. Pergunto: pela igualdade formal, o menininho de Paraisópolis e o menininho do prédio de luxo do Morumbi, eles não podem escolher a profissão? Alguém vai impedi-los de ser médico? Não. Pela igualdade formal, pelos direitos humanos e fundamentais da primeira geração, temos a liberdade de escolher a nossa profissão. Agora,
Será que só a igualdade formal basta? Por isso que temos os direitos de segunda geração. É preciso alguma coisa a mais. O Estado tem que ter uma postura ativa para fazer com que aquele menininho de Paraisópolis, através de política de cotas, tenha a chance de cursar medicina e ser um agente de transformação social. Afinal de contas, todos somos iguais. O tempo foi passando e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, várias atrocidades foram cometidas. E aí, aquela ideia que eu falei para vocês no início, que o mundo era um grande condomínio, que acontece em cada parte, vai influenciar o todo através dos julgamentos de Nuremberg. Os nazistas diziam que exterminar judeus, exterminar os seus inimigos, não eram crimes de guerra. Eles estavam apenas e tão somente cumprindo a lei do seu país. E aí os direitos humanos, os direitos fundamentais tiveram um grande impulso no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Veremos isso em outras aulas no futuro do curso. Mas agora temos os direitos de terceira geração. Na tela vocês podem ver um planeta verde e uma arvorezinha. É o direito ambiental. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todo mundo tem direito a respirar ar puro. Todo mundo tem direito a beber água, acesso à água. É um direito difuso. Eu não consigo determinar quais são os seus titulares. Por quê? Porque ele pertence a todos. Então, o direito ambiental é um direito difuso, é um direito humano, é um direito fundamental de terceira geração. Mas os direitos de terceira geração não são apenas os direitos difusos. Nós temos os direitos coletivos. Eu deixei a foto de um menininho, ele tem uma deficiência física, ele é uma das vítimas da talidomida. A talidomida era um remédio abortivo que foi desenvolvido, salvo engano, na Alemanha e foi distribuído pelo mundo inteiro para combater enjoo de grávidas. Com o passar do tempo, perceberam que esse remédio causava deformações nos fetos, que muitas vezes não vingavam por ser anecéfalos, por terem deformidades graves, e os que conseguiam nascer nasciam com graves deformidades. Essas pessoas formaram associações e lutaram pelos direitos das vítimas da talidomida, buscando ressarcimento dos governos que permitiram o uso do remédio, inclusive o brasileiro, não? E do fabricante do remédio. São direitos coletivos. Eu consigo mensurar quem foram as vítimas da talidomida. São um grupo de pessoas que as mamães tomaram o remédio e nasceram com deformidades, e por isso eles fazem jus a uma proteção. É um direito humano, um direito fundamental, coletivo, de terceira geração. Mas o saudoso jurista Paulo Bonavides coloca a quarta geração de direitos e a quinta geração de direitos, né? Para o Paulo Bonavides, um brasileiro, um jurista brasileiro falecido recentemente, temos o direito humano à democracia, à informação, ao pluralismo. São direitos humanos de quarta geração. O Norberto Bobbio elencava bioética também como um direito humano fundamental de quarta geração. E o Paulo Bonavides diz que a paz é um direito humano de quinta geração. Paulo Bonavides deve estar se revirando no túmulo
se ele estiver vendo do plano espiritual o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, meus amigos, temos direitos humanos e fundamentais de primeira geração, são os direitos civis e políticos, né? Postura passiva, inerte do Estado, deixa o cidadão viver. Temos os direitos humanos fundamentais de segunda geração, postura ativa do Estado. O Estado tem que fazer alguma coisa para dar igualdade material às pessoas. Lembra do direito do trabalho, do direito previdenciário, das cotas de gênero, das cotas raciais e por aí vai. Depois, em função da Segunda Guerra Mundial, tivemos os direitos humanos e fundamentais da terceira geração. Direitos difusos, vamos lembrar o meio ambiente e os direitos coletivos. Dei um exemplo das vítimas da talidomida. E a quinta geração, para o Paulo Bonavides, é o direito à paz. Aliás, precisamos de paz. Criticar! Nossa, que dramática. Que a foto do slide é dramática. Aproveitei para fazer um pouco de drama, acordar. O senhor aí atrás, acordou? Acordou? Tudo tranquilo? Assustou a senhora aí do lado? Não, 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 não. Nossa. Quarta. Essa questão de geracionar os direitos, né, ela recebe críticas da doutrina. O professor Valério Mazzuoli, aquele primeiro livro que eu indiquei na bibliografia, ele é um dos críticos desta expressão. Por quê? Porque pela Declaração de Viena de 1993, todos os direitos humanos são universais, ou seja, abrangem todas as pessoas, são indivisíveis. Eu não posso dar um pedaço só do direito. Eles são interdependentes e interrelacionados, ou seja, eles estão ligados. Lembrando que o direito é um processo histórico de avanços e retrocessos. Não existe efetivamente, olha, agora surgiram os direitos de primeira geração, depois surgiram os de segunda geração. Não. Eles acontecem, né, simultaneamente. Então, a melhor expressão seria dimensões de direito, não gerações. Numa prova objetiva, se vocês virem a expressão gerações, vão nela, que é o tradicional. Numa prova discursiva, numa prova oral, por exemplo, para a Defensoria Pública, você explicar que o Karel Vasek criou a teoria aí da geração dos direitos, com base nos princípios da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Contar que o Paulo Bonavides colocou mais duas gerações, né? Explicar que para o Bobbio a bioética é um direito humano fundamental da quarta geração, nossa, ele vai ficar contente. E se você falar que há críticas na doutrina para essa questão de geracionar os direitos fundamentais e direitos humanos, você vai passar lá em cima da lista, vai escolher a comarca que você vai querer ser defensor, tá? Muito importante isso, tá? Tranquilo? Tranquilo? Então, entendam que a expressão dimensões, ela seria um pouco melhor. Por quê? Porque eu tenho dimensões que dividem o mesmo espaço, né? Falei. Tranquilo. Terminamos a parte introdutória da nossa aula. Tudo que eu passei para vocês até agora é para dar ferramentas, vocabulários e ideias para que vocês possam entender o direito internacional público e o direito internacional privado nas próximas aulas. Agora, a gente vai entrar num tema muito importante: monismo e dualismo. Vem com o tio aqui de novo. Ah, opa. Ah, voltei. Muita atenção. Comigo, hein? Ó, no olho. Eu tenho o direito interno e eu tenho o direito internacional. Eu tenho o direito interno.
Cada país tem o seu ordenamento jurídico. E temos um ordenamento jurídico internacional, certo? Essas duas teorias vão explicar a relação entre o ordenamento jurídico internacional e os ordenamentos jurídicos internos. Para os monistas, eu inventei agora, enfim. Aliás, ó, monista, vamos lembrar de monogamia. Algo que está um pouco em desuso. O que que é monogamia? É ter apenas, então, somente uma esposa, não é? Se uma já nos causa problemas, imagine ter duas ou mais, não? Fico pensando nisso. Enfim, corta! Corta! Monismo um. Pro monismo, meus amigos, prestem atenção. Isso aqui vai fazer com que vocês respondam a questões e entendam o direito internacional. Pro monismo, eu tenho um ordenamento jurídico só, que envolve as normas de direito internacional e que envolve as normas de direito interno. É uma coisa só. O direito é um sistema só, com normas de direito internacional e normas de direito interno. Tranquilo isso? Para os dualistas, du, du, du é dois, tá? Du é dois. Dois. Para os dualistas, eu tenho dois sistemas jurídicos. Eu tenho o sistema de direito internacional e eu tenho o sistema de direito interno de cada país. Para eu aplicar o direito internacional dentro de um país, eu vou ter que puxar esse direito internacional para que ele entre no direito interno. Repito, olha os dedinhos aqui, ó. Dualismo. Eu tenho dois ordenamentos distintos: o ordenamento jurídico interno de cada país e o ordenamento jurídico internacional. Para eu aplicar o direito internacional dentro do ordenamento jurídico de cada país, eu vou ter que puxar esse direito de alguma maneira, eu vou ter que introduzir ele no direito interno. Tranquilo? Monismo. O direito é uma coisa só, tanto o direito internacional quanto o direito interno. Para os dualistas, existe um ordenamento jurídico internacional e existe um ordenamento jurídico interno. Para eu aplicar o direito internacional, eu vou ter que introduzi-lo no direito interno. Tranquilo? Ah, compartilhar a tela. Banana às vezes, empolga. Nosso amigo Hans Kelsen, ele criou não só a teoria pura do direito, como ele criou a teoria monista. Vai fazer uma dissertação sobre direito internacional? Direito internacional público é o conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a vida em sociedade internacional. O direito internacional público tem duas teorias, a monista e a dualista. Pela teoria monista, temos um ordenamento jurídico internacional e ou melhor, teoria monista, temos um único ordenamento jurídico que envolve normas de direito internacional e normas de direito interno. Na seara internacional também temos a teoria dualista. Opa! Criada pelo Heinrich Trippel, né? O Kelsen criou a monista e o Trippel criou a dualista. Ó, vocês já fizeram praticamente metade da dissertação só contando o que é direito internacional público, dizendo que temos duas teorias, monista e dualista. O Kelsen é o pai da teoria monista, um ordenamento jurídico, e o Trippel é o pai da teoria dualista. Temos dois ordenamentos, temos que puxar
o direito internacional para inseri-lo no direito interno. Essa tabelinha salva vidas. Por quê? Porque eu tenho o conceito do dualismo e do monismo e eu tenho as espécies. Eu tenho dualismo radical ou extremado, eu tenho monismo radical ou extremado, eu tenho o dualismo moderado e eu tenho o monismo moderado. Olha só, dualismo radical ou extremado necessita da edição de lei para incorporar o tratado à ordem jurídica nacional. Olha só que importante, hein? Para os dualistas radicais, né, ou extremados, para eu puxar o direito internacional e aplicar dentro do direito interno, eu vou ter que ter uma lei. Tranquilo? Para os dualistas moderados, não é necessário ter uma lei para puxar o direito internacional a fim de que seja aplicado no direito interno. Por exemplo, no Brasil, temos decretos legislativos e do executivo para fazer essa inserção. Quando tivermos uma aula sobre tratados, sobre a formação dos tratados, isso aqui vai ser de suma importância para compreendermos a matéria. Os monistas radicais ou extremados, eles dizem o seguinte, que o ordenamento jurídico é uma coisa só, abarca direito internacional e direito interno, e mais, hein? O direito internacional prevalece sobre a ordem interna. No monismo moderado, o ordenamento jurídico é uma coisa só e o tratado tem o mesmo status da lei. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se você, mais uma vez, hein? Se você quiser o PDF com a anotação dessa aula completa, é só deixar nos comentários uma mensagem com o seu e-mail que eu mando para vocês, tá? E mando também mais algum material extra de estudo. De qualquer forma, é só tirar um print screen da tela. Esse quadrinho salva vidas. E o Brasil, hein? O Brasil ele adota a teoria dualista moderada na ação direta da inconstitucionalidade 1480 DF. O STF adotou o leading case, dizendo que o Brasil adota o dualismo moderado. Importante, tá? Na doutrina, os autores dizem que o Brasil adota a teoria monista, mas na prova do concurso, na prova objetiva, pode cravar dualista sem dó. Por quê? Porque é a posição do STF. O STF falou, é isso que deve ser aplicado. Tranquilo? Agora vamos avançar nos princípios fundamentais da República Federativa e o direito internacional. Estamos caminhando para a fase final da nossa aula. Conforme mostrarei a seguir, esta aula já vai proporcionar aos senhores e às senhoras a possibilidade de fazer inúmeras questões de concurso e da prova da OAB. A Constituição Federal, meus amigos, é a lei mais importante do nosso ordenamento. Ela vai dizer como é o país, quem exerce o poder, como o poder é exercido, ela é fundamento de validade para as demais normas jurídicas, para as leis, para os atos infralegais e por aí vai. Os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal, para mim, são os mais importantes. Às vezes eu vou ministrar um treinamento aí para secretários de município, tal, eu falo isso, o procurador do município fala, e o artigo 5º, Espanha? Eu falo, o artigo 5º eu conseguiria abstrair dos artigos 1º a 4º da Constituição Federal. Aliás, meus amigos, fica a dica, hein? Para quem nunca viu, leiam os artigos 1º a 4º da Constituição Federal e se conseguíssemos aplicá-los, viveríamos num paraíso. Avançando. O artigo 1º da Constituição Federal diz o seguinte no seu caput: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso primeiro, a soberania. Meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas o nome do nosso país não é Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Na Copa do Mundo, ao invés de gritar "Vai Brasil! Gol do Brasil!", deveríamos falar "Vai República Federativa do Brasil! Gol! Gol da República Federativa do Brasil." E o que significa uma federação? Uma federação representa uma repartição de competências. Nós temos a União, que é o governo federal, os estados e os municípios. Existem países, existem estados que são estados unitários. O poder é centralizado. Por exemplo, a França, né? O Brasil é uma federação. Então, temos distribuição de competências. E o que é uma competência, Espanha? Competência é a atribuição dada pela lei para alguém fazer alguma coisa. E aqui é importante, tá? Nós brasileiros temos a seguinte ideia, que o presidente manda no governador, que manda no prefeito. Achamos que há uma hierarquia. Não, não há uma hierarquia. O prefeito, o governador e o presidente têm a mesma hierarquia. Eles têm competências distintas. Isso é de suma importância para aplicar o direito e o direito internacional. Quando falar sobre sociedade internacional, sobre a representação da República Federativa do Brasil na seara internacional, sobre o processo de formação dos tratados, este conceito de federação do artigo 1º da Constituição Federal será de grande valia. Bom, na parte final do caput, temos que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito, ou seja, é um Estado em que temos uma democracia. É um princípio fundamental. Lembrando que a democracia, para Paulo Bonavides, é um direito humano de quarta geração. E aí, o primeiro inciso do artigo 1º da Constituição Federal fala o seguinte, que a soberania é um dos princípios da República Federativa do Brasil. E aqui, meus amigos, importante. O professor Celso Ribeiro Bastos, saudoso professor da PUC de São Paulo, né, ele dizia o seguinte: a soberania se constitui na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, perante a ordem externa, só encontrar estados de igual poder. Esta situação é a consagração da ordem interna do princípio da subordinação, com o Estado no ápice da pirâmide, e na ordem internacional do princípio da coordenação. Ter, portanto, a soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do nosso território não se admitirá força outra que não a dos poderes juridicamente constituídos, não podendo qualquer agente estranho à nação intervir nos seus negócios. Vem comigo. Você gosta disso, hein? Eu me embanano às vezes, mas eu gosto. Não. A soberania é uma moeda que tem duas faces, a face externa e a face interna. Prestem muita atenção. Isso cai na prova e o aluno se embanana. Por quê? Porque quando a gente pensa em soberania, vem imediatamente a ideia de que nós mandamos no Brasil, que ninguém mais manda em nós. Somos soberanos. Desde 1822, quando Dom Pedro deu o grito, ficamos independentes. Somos um Estado soberano. Mas cuidado, hein? A soberania, na face externa, tem relações de igualdade, de coordenação entre os estados. Ninguém manda no Brasil. Por quê? Porque somos um Estado soberano. E mais, hein? Na sociedade internacional, todos os estados são soberanos.
Não importa se eu seja uma potência nuclear ou uma ilha paradisíaca do Pacífico. Todos os estados são soberanos, têm relações de coordenação. Ah, mas a Rússia está invadindo a Ucrânia. Pois é, ela está violando o direito internacional, ela está violando a soberania de outro país. Isso tem consequências na sociedade internacional. Mas voltando, soberania é uma moeda com duas faces. A primeira face da moeda é a face externa. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. É a face externa. Perante a sociedade internacional, um país soberano tem relações de coordenação, estão no mesmo nível hierárquico. Ninguém manda em outro país. De uma maneira bem popular, tá? Aqui com a Espanha é assim, é no popular, descomplicando o direito. Mas é aqui agora, na outra face da moeda da soberania, que o aluno, que o bravo concurseiro, que o bravo bacharel em direito roda e perde pontos preciosos. Porque na face da soberania, na face interna, temos uma relação de subordinação. A partir do momento em que temos um Estado na ordem interna, temos poderes constituídos que mantêm a turma no cabresto. Eu posso fazer o que eu quero? Claro que não. Eu tenho que respeitar as instituições. Tem um governo colocando ordem na bagaça. Sem essa subordinação, se não tiver um governo dominando, controlando a população dentro do território, nós não vamos ter Estado. Então, olha só, soberania, uma moeda com duas faces. Face externa, coordenação. Cada Estado é independente e tem relações de igualdade. E nenhum Estado pode mandar no outro. Bem popular. Face interna, subordinação. Dentro do Estado soberano, ele subordina a sua população aos poderes constituídos. Tranquilo? Isso é um conceito importantíssimo, ainda mais depois de 8 de janeiro de 2023. Isso cai no concurso. E na prova da OAB? Vamos voltar a compartilhar a tela. Poxa. Reta final, hein, meus amigos? Reta final, hein? Olha, se você chegou até aqui, cara, valeu, hein? Você não sabe, mas deixa o Espanha muito feliz. Pô. Artigo 4º da Constituição Federal. Ele traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Inciso 1º, independência nacional. Somos um país independente. Nos postamos, nos manifestamos na sociedade internacional, nos apresentamos na sociedade internacional como um país soberano e independente. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Pois, Espanha, é por isso que você começou a sua aula falando de direitos do homem, direitos humanos, direitos fundamentais. É por isso, para que vocês entendam que o nosso país, de acordo com o artigo 4º da Constituição Federal, na seara internacional, ele vai se pautar pela prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Para nós, brasileiros, na sociedade internacional, cada povo tem o direito de escolher os seus destinos. Não seremos nós que iremos dizer como um outro povo, como um outro país, como um outro estado irá ser. A autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Somos pacíficos, nós não vamos intervir em nenhum estado estrangeiro. Inciso 5º, igualdade entre os estados. Para nós brasileiros, todos os estados no mundo são iguais. A Bolívia é igual aos Estados Unidos, que é igual à União Europeia, que é igual Guiana, pelo amor de Deus. Guiana não, Guiana, tá? Vamos manter a tradição. Que horrível essa, enfim, né? Inciso 6º, defesa da paz. Somos pacíficos. Estamos agora num período de carnaval. Imagine se o Brasil estivesse em guerra. Vocês acham que teríamos combates na sexta-feira de carnaval?
Não, né? Não, não, não. Enfim, se defendemos a paz, também optamos pela solução pacífica dos conflitos, é o que está no inciso 7º do artigo 4º da Constituição Federal. O inciso 8º, ele traz o repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Nós repudiamos o terrorismo, nós repudiamos o racismo. Inciso 9º, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o inciso 10, a concessão do asilo político. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, por exemplo, né? Durante a pandemia, era dever de todos os estados cooperarem para o progresso da humanidade e estancar a pandemia. Esse era um dos princípios que deveria ter regido a atuação da República Federativa do Brasil. Concessão de asilo político. Não, o asilo político é quando alguém é perseguido politicamente e tem sua liberdade ameaçada em outro estado por razões políticas e pede para se refugiar, ou melhor, e pede para morar, para ficar no Brasil em função do asilo político. Teremos uma aula sobre asilo, refúgio, sobre esses institutos jurídicos. Por ora, eu quero que vocês guardem que a concessão de asilo político é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil na seara internacional. E o parágrafo único, meus amigos, é o fundamento de validade do Mercosul. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O parágrafo único é o fundamento de validade do Mercosul. Tranquilo. Esse artigo 4º, ele despenca em prova da OAB, em prova de concurso, tem que decorar. Pois, pai, mas você não fala um monte de coisa aí de conceito, de interpretar o direito, tem que decorar isso? Mas é um negócio gigantesco, né? Você não teria alguma fórmula mágica, um mnemônico, por exemplo, para nos ajudar a decorar? Cara, fantástica observação. Eu tenho um mnemônico. E aqui, meus amigos, uma observação. O mnemônico que será apresentado a seguir tem apenas e tão somente fins didáticos. Se por acaso. Ah, esquece, enfim. Para não dar merda na prova, o mnemônico do cocô. Ipre alto. Não, tem que fazer o dedinho. Não ides. Repúdio ao cocô. Ipre, alto, não ides, repúdio ao cocô. E independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não, dedinho, não. Não intervenção. E a gente não faz para vocês aprenderem. Igualdade entre os estados. D. Defesa da paz. S. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao racismo e ao terrorismo. E o primeiro do cocô é a cooperação dos povos para o progresso da humanidade. E o segundo do cocô é a concessão de asilo político. É trash, é escatológico, mas o mnemônico do cocô fará com que vocês jamais esqueçam que a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do asilo político são os princípios que regem a República Federativa do Brasil na seara internacional.
Olha só. Ipre, auto, não ides, repúdio ao cocô. Com o mnemônico do cocô, não vai dar merda na prova e vocês vão responder a várias questões. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Vamos finalizar a nossa aula com resolução de questões. Lembrando, hein? Se você deixar o comentário aqui no vídeo, eu mando o PDF com as anotações de aula, com as questões, com gabarito e mando mais um material extra de estudo, hein? Ano 2022, banca, Fundatec, órgão, IP, saúde, analista de gestão em saúde e administração. A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal, rege-se por alguns princípios em relação às suas relações internacionais. Deve reger-se por alguns princípios. Assinale a alternativa que não apresenta um desses princípios. Opa, vamos voltar. Aqui. Problemas técnicos sendo resolvidos. Pronto, voltamos aqui. Deixa eu colocar o microfone para cá. Bom, aqui, meus amigos, temos um problema sério. Sério, sério, sério. Envolve neurolinguística e o examinador mal sapão do coração peludo. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende a palavra não. Se você pegar uma criança, colocar uma bola em suas mãos e colocar essa criança numa sala cheia de cristais e falar não jogue bola, quando você virar as costas, esta criança jogará bola. Você tem que dar comandos positivos. Já leram o livro O Segredo? Tem que dar comando positivo. O não é neutro. Entrega a bola, coloca a criança na sala e fale: deixe a bola imóvel no chão. Ela vai conseguir entender o comando. Na prova objetiva, toma cuidado com isso. Por quê? Porque o não é neutro. Quem lê a prova muito rápido perde essa palavrinha e se embanana. Quem quiser saber mais sobre técnicas de fazer prova, tem a série Acelerando a Aprendizagem. Eu falo sobre isso, tá? Bom, o examinador foi bonzinho, ele já falou princípios do artigo 4º da Constituição Federal. Ele quer saber o que não é um dos princípios do artigo 4º da Constituição Federal. Para não dar merda na prova, mnemônico do cocô. E prealto não ides repúdio ao cocô. E independência nacional. Então a alternativa A não é. Autodeterminação dos povos. Ó, de novo, é o mnemônico do cocô. E autodeterminação dos povos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Tem co, mas o co do cocô é cooperação dos povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. A alternativa C está errada, mas só que nesta questão, o errado é que é o certo, porque ele quer saber qual alternativa não faz parte do artigo 4º da Constituição Federal, tá? Solução pacífica dos conflitos e igualdade entre os estados fazem, ó, IPRE alto, não IDES I. Igualdade entre os estados. E o S é solução pacífica dos conflitos. Prova recente, 2022, que você mataria fácil com o mnemônico do cocô. Ano 2021, banca FAPEC, perdão,
prova perito papiloscopista. Não é princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. De novo, não. Ele quer saber qual é a alternativa que não está no rol do artigo 4º da Constituição Federal. Vocês perceberam que a questão é a mesma da outra, só que feita de uma maneira diferente. Na anterior, o examinador foi bonzinho. Por quê? Porque ele fez menção ao artigo 4º da Constituição Federal, tá? Aqui ele foi um pouquinho mal, sapão. Mal, 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 sapão do coração peludo. Por quê? Porque ele não falou do artigo 4º, tá? Mas ele falou em princípios que regem as relações internacionais. Já sabemos que é o artigo 4º e para não dar merda na prova, um mnemônico do cocô. E prealto não ides repúdio ao cocô. Soberania está no artigo 1º, né? Eu falei da soberania. A primeira coisa sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil foi o inciso 1º do artigo 1º, né? A soberania não, a moeda com duas faces, face externa, face interna, não é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil na seara internacional. Então, a alternativa é a letra A, porque não é esse princípio. De novo, nesse tipo de questão, o errado é que é o certo. Cuidado, hein? Vamos para a próxima e última, hein? Para encerrarmos a nossa aula. Ano 2021, Fundação Carlos Chagas, defensor público. A solução pacífica dos conflitos constitui objetivo dos partidos políticos? Você não falou isso hoje. Fundamento da República e do Estado Democrático de Direito? Objetivo fundamental da República? Não. Princípio das relações internacionais e objetivo sindical? Bom, meus amigos, a questão não é difícil, né? De novo, o artigo 4º, e prealto não ides repúdio ao cocô. Solução pacífica, o ides, né? O S do ides, solução pacífica, é um princípio que rege as relações da República Federativa do Brasil na seara internacional. Essa é a alternativa correta. O objetivo dos partidos políticos, falar de direitos políticos não tem nada a ver. Fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, artigo 1º da, da Constituição Federal. E o objetivo fundamental da República está no artigo 3º da Constituição. Tranquilo? Última questão. Acho que eu achei que aquela era a última, né? Mas vamos fazer mais uma. Exame da OAB 2010. No âmbito do direito internacional, a soberania, importante característica do palco internacional, significa a possibilidade. E aqui, cuidado, perigo! Que drama! Nossa. Duas faces da moeda, face externa, coordenação, igualdade, face interna, subordinação. Soberania representa a possibilidade de um Estado impor-se ao outro? Está errada a alternativa A. Por quê? Porque na seara internacional são relações de coordenação entre os Estados. A Organização das Nações Unidas dominar a legislação dos Estados participantes? Tem nada a ver. C. Celebração de tratados sobre direitos humanos com consentimento do Tribunal Penal Permanente? Nada a ver. Groselha que o examinador colocou. Igualdade entre os países, independentemente de sua dimensão ou importância na economia mundial. É a face externa da soberania. Alternativa correta, alternativa D. Meus amigos,
Eu sempre gosto de trabalhar teoria e exercícios, né? Então, nas próximas aulas do curso, eu vou trabalhar teoria e sempre vou trazendo no final resolução de questões. Se você ficou até aqui, se você assistiu meu vídeo, muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Share. Tchau. Olha.